Está no ar mais um Bíblia Fácil, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso local para estudar a Bíblia. À medida que a gente vai falando sobre a Palavra de Deus, a gente vai percebendo que ela não é tão difícil assim de se compreender se você estuda com calma. E nessa temporada das crenças populares, nós estamos fazendo isso. Estamos pegando aí coisas do senso comum e estudando a partir da Bíblia Sagrada, para a gente poder tirar as conclusões de Deus a respeito desses assuntos. E você é meu convidado, minha convidada, para que esteja comigo no programa de hoje e ao longo da nossa temporada. Se você, por acaso, perdeu os programas anteriores, nessa temporada nós tivemos apenas um programa anterior, esse é o segundo programa dessa temporada, você pode encontrar o programa lá em youtube.com/Bíblia Fácil. Também então as outras temporadas estão lá também. Ou você pode ir no ntplay.com, lá tem uma seção só do Bíblia Fácil, você vai encontrar todo o nosso material lá. E nós temos também a nossa rede social no Instagram, é @BíbliaFácil, e você também pode nos encontrar lá no Facebook, que é facebook.com/bibliafacil.nt, facebook.com/bibliafacil.nt. E se você quiser um dia participar do programa aqui, no nosso cenário, é só você se inscrever em novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Foi assim que os nossos colegas fizeram, né? A Diana estava me contando fora do ar que ela se inscreveu há 2 anos, né? 2 anos, e aí já estava assim, não vai dar certo, e foi chamado, deu certo. Aqui a nossa programação sempre é com muita antecipação, mas que bom que vocês estão aqui. Sejam bem-vindos à nossa segunda semana, nosso segundo encontro. Semana passada nós falamos sobre a Bíblia, foi bem legal, a gente conversou bastante. Não deu para falar tudo que nós deveríamos falar sobre a Bíblia, mas eu acho que foi um ponto de partida para a gente depois pesquisar um pouco mais. E hoje nós vamos falar sobre a criação. Existem muitas coisas que são faladas sobre as origens, né? Essa questão das origens é uma questão muito importante para todas as ciências, tanto para as ciências naturais, quanto para as ciências humanas, não é? Quando a gente identifica a nossa origem, nós conseguimos, de alguma forma, trabalhar melhor a nossa identidade. Quando a gente não sabe de onde nós viemos, a gente fica com mais dificuldade de nos firmar enquanto seres, enquanto pessoas, né? Enquanto cidadãos. E a questão da criação, ela é uma questão muito discutida, porque na crença popular, né, no senso comum, algumas pessoas dizem que a criação é um mito. Mito no sentido de que é uma mentira, que é uma história inventada e que não é verdadeira. Será que é mesmo? Nós vamos ver isso, vamos falar um pouco de ciência, depois vamos para a Bíblia para a gente tirar as nossas conclusões. Mas eu convido você e você também para a gente orar, para a gente começar o nosso estudo. Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui e pedimos que o Senhor nos ajude a compreendermos esse assunto segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, a criação é um mito? Bem, nós temos algumas coisas que a gente precisa conversar de maneira preliminar nesse assunto. Vamos começar com isso aqui, olha. É verdade que o evolucionismo é ciência e o criacionismo é religião? Eu não sei quantos de vocês já se depararam com isso, mas quem frequentou universidade, quem frequentou faculdade, sabe que de vez em quando nós estamos nessas discussões, mesmo quem está no ensino médio, né, às vezes os professores falam isso, que evolucionismo é ciência e criacionismo é religião. E essa frase geralmente é falada para desqualificar o argumento criacionista. Porque se criacionismo é religião, então eles devem se ater ao ambiente religioso, é coisa de fé, é coisa de crença, não tem nada de científico nisso. E se o evolucionismo é ciência, então deve ser verdade. É assim que a crença popular se espalha por aí. Porque hoje nós vivemos o que alguns teóricos chamam de supremacia da ciência. Como seria isso? O que a ciência fala é colocado como verdade absoluta.
né? Inclusive, a gente ouve frases assim, vai dizer, não, isso é científico. E quando alguém diz é científico, parece que está dizendo assim, se é científico, é verdade absoluta. E aí, algumas pessoas dizem, evolucionismo é ciência, criacionismo é religião. Mas essa é uma frase que é, no mínimo, preconceituosa. Porque vocês sabiam que existem criacionistas que não são religiosos? Né? Esses criacionistas, ou essas pessoas que acreditam que há uma inteligência por trás do que existe, muitas vezes não são cristãos. O pessoal, alguns que tramitam aí no ambiente do design inteligente, já ouviram falar disso? Eles não se consideram criacionistas, mas eles falam que são o pessoal do design inteligente. Ou seja, essas pessoas, elas não falam de um Deus criador, mas elas falam que o que existe na natureza tem que ter uma inteligência superior por trás. São pessoas que não são religiosas, mas consideram a possibilidade de que um ser superior, que alguns não chamam de Deus, porque nem religiosos são, tenha criado tudo. Ok? Então, essa frase não é verdadeira. Não é verdade que evolucionismo é ciência e criacionismo é religião. Muito bem. Para a gente aprofundar um pouco mais esse assunto, a gente tem que perguntar o que é ciência. Vamos lá. A etimologia da palavra ciência é conhecimento ou saber. E se ciência é conhecimento, então dizer que criacionismo não é ciência é uma contradição com a própria etimologia da palavra. Porque do ponto de vista da etimologia da palavra ciência, ou seja, do significado intrínseco dela, ciência é todo tipo de conhecimento que é buscado. Então, a biologia é ciência, a química é ciência, a história é ciência, a filosofia é ciência, a teologia é ciência, porque são conhecimentos que são buscados, ok? E existem vários ramos da ciência. Eu quero destacar aqui 3, que são as ciências exatas, as ciências naturais e as ciências sociais. Dentro dessas 3 áreas, a gente consegue colocar praticamente todos os ramos da ciência, né? Ali nas ciências exatas você tem matemática, física, se bem que a física também se mistura com ciência natural, essas coisas todas, né? E nas ciências sociais, você tem ali a história, a filosofia, parte da geografia, e cada um desses ramos da ciência tem um método científico específico. Por exemplo, quando alguém da química quer fazer um experimento científico, o que essa pessoa faz? Ela leva para dentro de um laboratório o seu material e vai fazer os seus experimentos dentro de um laboratório. Porque a química funciona assim. Quando alguém da biologia quer observar alguma coisa científica, geralmente essa pessoa vai até a natureza, observar a natureza ou leva a natureza para dentro do laboratório. Mas e um cientista da história, por exemplo? O que acontece? Como é que um cientista da história vai estudar a sua ciência? Não dá para levar a história para dentro de um laboratório, né? Não dá para você repetir fatos históricos, como você faz, por exemplo, com as ciências naturais. Com as ciências naturais, você pode repetir um experimento várias vezes, mas com a história não dá, com a filosofia não dá, com a sociologia não dá. Então, a ciência histórica, filosófica, sociológica tem outro método de estudo. Eles estudam através dos documentos históricos, né? Das leituras, das análises dos documentos históricos. Então, cada ciência tem um ramo, um método científico diferente. Muito bem. As ciências naturais se propõem a estudar o evolucionismo. Só que as ciências naturais usam o método empírico. Tá? A gente não tem tempo de se aprofundar aqui na filosofia da ciência, mas de maneira geral a gente vai chamar o método das ciências naturais de empírico. O que é o método empírico? É o método dos testes. Então vamos lá. Se eu soltar essa Bíblia aqui, ela cai para baixo ou cai para cima? Bem, você está me dizendo que ela cai para baixo. Essa é a nossa hipótese científica, ok? Como é que a gente faz para comprovar? A gente testa. Então solta, ela caiu para baixo 10 vezes. Então está comprovado cientificamente através do método empírico. Eu testei. Bem,
Se o evolucionismo está nas ciências naturais e a ciência natural comprova as coisas através do teste empírico, ou seja, no laboratório ou de observações, como deveria ser provada a evolução? Através de testes, ou no mínimo, através de observação na natureza. Vou tentar falar de maneira diferente aqui, pode ser que alguém não entendeu ainda lá em casa. Para que o evolucionismo seja provado, ele tem que ser observado na natureza, ok? Ele tem que ter algum tipo de prova observável, ou seja, alguma coisa palpável para dizer que ele foi provado. Porque se não tem essa prova observada na natureza ou no laboratório, não pode dizer que foi provado. Onde é que eu quero chegar? O método empírico se dá a partir de experimentos que comprovam ou refutam uma teoria. Portanto, para validar o evolucionismo, ele teria que ser comprovado através dos testes. Por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque, amigos, o evolucionismo nunca foi comprovado cientificamente. Talvez essa afirmação para você de casa seja uma novidade. Como assim, pastor? Eu pensava que o evolucionismo tinha provas científicas. Amigos, o que seria uma prova científica do evolucionismo? Em linhas gerais, o que fala o evolucionismo? Fala que espécies de animais foram virando outras espécies de animais, se diversificando e dando essa quantidade de espécies que tem aí, inclusive a espécie humana. É isso que o evolucionismo diz em linhas gerais, que começou lá de uma espécie única, né? Na verdade, os gases atmosféricos viraram vida, um ser unicelular, e esse ser unicelular um dia foi para a água, e da água ele se multiplicou, e vieram os anfíbios, os animais, e assim por diante. Então, na teoria evolucionista, uma espécie vira outra espécie. Em linhas gerais é isso. Quantas vezes os cientistas observaram uma espécie virando outra espécie? Quantas vezes? Nenhuma. Nenhuma. Isso nunca foi observado, nem em animais que estão vivos e muito menos em fósseis e outras coisas mais. É o que os cientistas chamam de elo perdido, né? Esse elo perdido, essa mudança de uma espécie para outra nunca foi encontrada. Ou seja, o evolucionismo não é comprovado cientificamente. E o que o evolucionismo é? Ele é uma teoria. Tanto o criacionismo quanto o evolucionismo estão dentro das ciências naturais. E os dois são modelos de explicação. E olha o que eu vou falar para vocês. Os cientistas evolucionistas têm evidências que eles consideram fortes para a evolução. Evidências, não provas. Não existe prova do evolucionismo. Os cientistas criacionistas têm evidências do seu modelo, não provas. Nem os evolucionistas, nem os criacionistas têm provas, ok? Então chega um ponto que tanto evolucionistas quanto criacionistas precisam ter fé. E aí alguém de casa está me assistindo dizendo assim, você está louco, pastor. Você vai dizer que um cientista evolucionista precisa ter fé? Fé é coisa de religião. Na ciência não precisa ter fé. Vamos pensar um pouquinho? Uma boa parte das ciências que nós temos hoje são amparadas sobre o evolucionismo. Esses dias eu estava assistindo uma palestra de psicologia e a psicóloga estava colocando toda a sua teoria na certeza de que houve a evolução, de que os homens um dia foram menos evoluídos e que agora eles estavam mais evoluídos e tal. Se a evolução não for uma verdade, toda essa teoria que ela estava falando cai por terra. Mas ela tinha crença de que aquilo que não foi comprovado era verdade. Por isso que nesse sentido eu falo que evolucionistas e criacionistas precisam ter o mesmo grau de fé. Porque quando as provas não aparecem, eles creem que foi daquele jeito. Mas olha, tanto o criacionismo quanto o evolucionismo são modelos de explicação.
Qual dos dois tem provas? Nenhum dos dois. Então, amigo, eu vou te falar, e você que está em casa, se alguém vier dizendo para você assim, olha, o evolucionismo foi comprovado cientificamente, você vai dizer com todo carinho, olha, você está errado, porque não existem provas. Nunca encontraram uma prova do evolucionismo. Mas deixa eu dar uma pausa nisso aqui, até para você dar uma respirada, porque eu quero oferecer para você esse guia de estudos, A Procura da Verdade, e aqui no o tema, deixa eu ver, o tema 2, o tema 3 e 4, vão falar um pouquinho sobre essa questão da criação, como a Bíblia encara a criação. E esse guia de estudos, ele vai te ajudar a estudar a Bíblia, tá bom? Você não vai estudar o guia de estudos, você vai pedir o seu guia de estudos para ele te ajudar a estudar a Bíblia. E quanto custa esse guia de estudos? Ele tem um valor, mas não será pago por você. Ele já foi pago pelos Anjos da Esperança. Você só precisa pedir esse guia de estudos. Você vai entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai encontrar a imagem desse guia de estudos, A Procura da Verdade. Clica nela, preenche o cadastro e espera que vai para a sua casa de graça. Ou você pode ligar no horário comercial para 0 Operadora 12 21 27 31 21 e você também pode pedir e nós vamos enviar para a sua casa sem custo algum. É um oferecimento dos Anjos da Esperança para que você possa conseguir estudar melhor a Palavra de Deus. Mas vamos voltar aqui. Portanto, criacionistas e evolucionistas, o criacionismo e o evolucionismo são modelos de explicação das origens que têm igual número de evidências e de provas. Evidências, ambos têm bastante, cada um do seu lado. Provas, nenhum tem. Nenhum tem. Muito bem. Agora eu quero falar mais uma coisa sobre essa questão da ciência, que é o nosso tema de agora. Esse cientista, chamado Karl Popper, ele é um dos teóricos mais respeitados no que diz respeito à filosofia da ciência. Ele escreveu 5 princípios da pesquisa científica. Eu vou lê-los para vocês aqui, ó. A ciência não produz verdade absoluta, a ciência não é dogmática, a ciência é interpretação, a ciência como interpretação requer a priori científicos e a ciência não é capaz de produzir provas absolutamente certas, mas apenas resultados tentativos. Não vou explicar todos eles, eu quero ficar apenas com o primeiro. A ciência não produz verdade absoluta. Por quê? Nós vemos de vez em quando assim, alguém dizendo assim, olha, foi descoberta uma nova coisa na ciência que contradisse a descoberta anterior. Vou dar um exemplo para vocês. No século XIX, primeira metade do século XIX, tinha um método indicado por médicos, por cientistas, para baixar a febre das pessoas. Sabe qual era? Sangria. Então, eles, de alguma forma, tiravam o sangue, alguns usavam sanguessuga, colocavam na pele da pessoa, porque eles imaginavam que isso baixaria a febre das pessoas. A ciência avançou e eles descobriram que isso não era eficaz. Então, a ciência descobriu uma coisa que contradisse a ciência anterior. Isso vive acontecendo, né? Novas descobertas anulam as descobertas anteriores. A ciência não produz verdade absoluta. Por que eu estou dizendo isso? Porque é da natureza da ciência não produzir verdades absolutas. Contudo, os evolucionistas se arrogam de tê-la encontrado. Então é assim, a ciência não produz verdade absoluta. E a gente vai abrir só uma exceção para o evolucionismo. Porque se você perguntar para o evolucionista, eles estão, assim, convictos de que aquilo é verdade. Porém, isso é uma contradição para a própria ciência. Vamos lá, agora a gente vai começar a vir mais para perto da Bíblia. Todos os cristãos são, por definição, criacionistas. E eu vou falar uma frase agora, e depois a gente vai voltar para essa frase lá no final do programa. Não é possível ser evolucionista e cristão ao mesmo tempo. Por quê? Nós vamos ver ao longo do programa. Mas eu queria deixar isso bem marcado para você de casa também. Não é possível ser evolucionista e cristão ao mesmo tempo, porque são coisas contraditórias.
Você precisa escolher uma delas. E eu quero mostrar na Bíblia inicialmente para vocês aqui, ó. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Se você quiser ler na sua Bíblia, Hebreus fica lá pertinho de Tiago. Eu vou ler aqui na tela para você. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Essa é uma afirmação do apóstolo Paulo, escritor de Hebreus, e ele está dizendo aqui que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ou seja, uma afirmação cristã de que as coisas vieram a surgir pela palavra de Deus. Não é possível um cristão afirmar que as coisas vieram a acontecer pelo acaso, porque isso é uma contradição com a própria Bíblia. Por isso que eu disse no começo que não é possível ser evolucionista e cristão ao mesmo tempo, porque é uma contradição filosófica. É como se você dissesse, eu amo o Felipe, mas eu vou bater nele até ele sofrer e até ele morrer. Mas como é que você ama se você quer fazer sofrer? É uma contradição filosófica. E aqui há uma afirmação cristã de que o universo foi formado pela palavra de Deus. Muito bem. Por isso que eu afirmo que não existe cristianismo sem criacionismo. Tem uma autora que eu gosto muito, chama-se Nancy Pearce. Ela escreveu um livro cujo título é Verdade Absoluta. E ela diz uma coisa muito interessante, ela fala assim, que o evangelho não começa com, no princípio, ou melhor, o evangelho não começa com aceite a Jesus como seu Salvador. O evangelho começa com, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Por quê? Porque não existe cristianismo sem a criação. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que se Gênesis não for literal, o cristianismo é uma grande farsa. Se Gênesis não foi como está escrito, não existe base teológica para que o cristianismo exista. Então, quem não é criacionista, ou quem é cristão e ainda não é criacionista, precisa escolher. E agora eu quero fazer um exercício com vocês, e com você de casa também. Nós vamos ler o relato da criação. Pode ser? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Do versículo 1 em diante. Esse é um trecho grande da Bíblia, mas nós vamos ler esse trecho para a gente relembrar o que é ou como foi o processo da Semana da Criação. Gênesis capítulo 1. Eu vou pedir que vocês vão lendo, todos podem pegar o microfone já, cada um vai lendo um versículo aí para ficar mais dinâmico. Você de casa, abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Você pode começar? Gênesis 1, 1 e 2. Lê o 1 e o 2, por favor. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Muito bem. Aqui é uma introdução, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Agora, a partir do versículo 3, vai começar a Semana da Criação. Evelyn, por favor. 3 e o 4. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Pode ler até o final do primeiro dia, o 5 também aí. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Bem, aqui o primeiro dia da criação, Deus criou a luz, né? Deus disse, haja luz, tá bom? Agora vamos para o segundo dia da criação, Daniela. Daniela, você pode ler do versículo 6 até o versículo 8, por favor? E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Tudo bem. Aí está tarde e manhã, o segundo dia. E olha essa expressão, tarde e manhã. O dia na Bíblia começa com a parte escura, chamada de tarde. E depois vem a parte clara, chamada de manhã.
ok? Então houve tarde e manhã. Quando é que começa? Depois a gente vai ver isso em outros textos da Bíblia. O dia na Bíblia começa ao pôr do sol e termina com outro pôr do sol. Essa história da meia-noite, ela já é uma herança do Império Romano, né? Mas é uma herança completamente arbitrária, né? Vamos começar o dia meia-noite, né? Mas na Bíblia, quando Deus criou a semana da criação, começava com a parte escura e depois vinha a parte clara e terminava de novo no pôr do sol. Então a gente viu aqui o primeiro e o segundo dia. Vamos para o terceiro dia a partir do versículo 9, não é? Isso. A partir do versículo 9 até o versículo 13, Joás, por favor. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produza relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Muito bem, houve tarde e manhã o terceiro dia. Vocês perceberam aí que quando Deus criou só tinha uma porção de terra, né? Que a gente chama de Pangeia, né? Era um continente apenas, e depois do dilúvio que os continentes se separam. Mas vamos lá, vamos continuar? Dá tempo de ler mais um dia da criação, a gente vai para o intervalo e depois volta. Juliana, você pode ler agora a partir do versículo 14 até o versículo 19. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem dia e a noite, fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Muito bem, então nós estamos aí no quarto dia da criação. Deus agora faz aparecer o sol e a lua e faz a separação entre dia e noite. E nós estamos aí, Deus está preparando a terra para entregá-la para a coroa da criação, que vão ser depois o homem e a mulher. Mas vamos fazer o seguinte, vai beber uma aguinha, mas não sai desse canal, porque a gente volta daqui a pouco com mais Bíblia Fácil. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil. Eu já quero começar esse bloco oferecendo para você o Guia de Estudo da Bíblia, A Procura da Verdade. Esse guia de estudos vai para a sua casa de graça, material colorido, com bom papel, com conteúdo muito bem preparado para te guiar no estudo da Bíblia. Olha alguns temas que você vai ver aqui. A Bíblia Sagrada, a salvação, sinais da volta de Cristo, o juízo, a lei, a igreja, saúde, os profetas. Então, você vai encontrar 18 temas aqui nessa revista para você se aprofundar no texto bíblico. E ela vai para a sua casa sem custo algum, é só você pedir. Você pode entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica e lá você vai encontrar a imagem da revista, clica nela, faz o seu cadastro, ou você pode ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai pedir e nós vamos enviar para a sua casa sem custo algum. E por que a gente pode enviar para a sua casa sem custos? Porque nós temos os anjos da esperança. Talvez você seja um anjo da esperança, mas talvez você não conheça. O que é o anjo da esperança? É alguém que contribui financeiramente para Novo Tempo existir. Aqui nós não temos intervalos comerciais. Se você acompanhou nossa programação, você viu que até nos intervalos nós falamos de Deus. E como é que uma rede de comunicação vive sem intervalos comerciais? Através das doações dos Anjos da Esperança. E nós estamos no mês de dezembro, está acabando o ano, e nós estamos numa campanha especial de doação de gratidão.
Você que é anjo da esperança, que foi anjo da esperança ao longo de todo o ano de 2023, vai receber na sua casa um brinde especial, que é a nossa forma de agradecer a você por ter sido anjo da esperança. Junto com esse brinde vai um boleto adicional. Esse boleto não é para pagar o brinde, ok? O brinde nós estamos mandando pela gratidão pelo que você já fez. Mas esse boleto é uma oportunidade que a gente estende para você de fazer uma oferta de gratidão pelo ano de 2023 aqui na Novo Tempo. Se você foi abençoado, foi abençoada pelo conteúdo da Novo Tempo nesse ano, então pegue esse boleto, faça uma doação especial nessa campanha de dezembro. Para quê? Para que os nossos planos e sonhos de 2024 possam ser uma realidade, ok? Então, está aí a oportunidade para você e a gente agradece desde já. Vamos continuar a nossa leitura dos dias da criação. A Juliana tem uma pergunta. Juliana, vamos deixar terminar de ler o relato da criação e você volta com a sua pergunta, tá bom? Ela fez a pergunta aqui fora do ar, mas aí o meu diretor disse assim, pergunta no ar para poder responder para os nossos colegas de casa também, tá bom? Então vamos lá, a gente terminou no 4º dia, não é? 4º dia. Então agora vamos para o 5º dia, a partir do versículo 20 até o versículo 23. Pode pegar o microfone e ler, por favor. Do 20 ao 23. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Aí passaram-se tarde e manhã o 5º dia, ok? Então aqui está o 5º dia. Interessante aqui o que está no 5º dia, porque ele sempre fala, criou segundo as suas espécies. Ou seja, diferente do que a evolução fala, a criação diz que Deus criou cada espécie já definida, e o que nós temos são pequenas adaptações dentro da mesma espécie, mas não mudança de uma espécie para outra. Vamos então para o 5º dia, agora a gente leu o 5º, não foi agora? Vamos para o 6º dia. Diana, do versículo 24 até o versículo, esse é grande, hein, Diana? Até o versículo 31, pode ser? Do 24 ao 31? Vamos lá. Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Muito bem, o 6º dia foi muito movimentado, né? Ele criou os animais terrestres, répteis e também os seres humanos. No capítulo 2, há uma ampliação dessa criação dos seres humanos com mais detalhes. Mas a criação não acabou ainda, né?
Tem o último dia da criação, ou melhor, mais um dia no qual nada foi criado a não ser aquele próprio dia. O Félix vai ler para a gente agora capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, por favor. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Muito bem, então no 7º dia nada é criado a não ser o próprio 7º dia, que foi o dia que ele fez 3 coisas, né? Descansou, abençoou e santificou. Diana, você quer perguntar? Sim. Nós vimos anteriormente a sua explicação, né, sobre o evolucionismo, etc. Mas, mesmo assim, não se tem uma evidência de Deus em si, na Bíblia. Ele é o único criador, como que eu coloquei assim, né? Ele foi sempre o primeiro e sempre será o primeiro. Isso, nós temos alguma evidência mais exata na Bíblia? Onde que eu posso encontrar mais dessa questão? Você fala Deus sendo evidências único? sobre a existência de Deus? É isso que você fala? Assim, antes da criação mesmo. Ok. Bem, a Bíblia... Juliana, não esqueci da sua pergunta não, viu, Juliana? A Bíblia, ela não se preocupa em explicar a existência de Deus. Por quê? Porque na Bíblia está pressuposto que Deus existe, ok? Você não vai encontrar na Bíblia explicações a respeito da existência de Deus. Porém, existem muitas evidências da existência de Deus. E onde é que a gente encontra isso? Por exemplo, São Tomás de Aquino, que é um teólogo católico, ele coloca ali 5 evidências da existência de Deus, né? 5 argumentos. Argumentos, por exemplo, que tratam da natureza, do ajuste fino da natureza, do ajuste fino do universo, da questão da organização da Terra. Os cientistas naturalistas encontram evidências da existência de um Criador nas especificações da natureza. Por exemplo, depois eu vou indicar para você que está de casa, procura no YouTube o episódio que eu falo sobre a criação na temporada A Procura da Verdade, tá bom? Depois vocês podem em casa também. Nesse episódio da temporada A Procura da Verdade, eu falei sobre as evidências da existência de Deus, né? Tem várias evidências no mundo natural, no mundo filosófico, no mundo científico como um todo. Existem evidências. Mas quando a gente estuda a natureza, quando a gente estuda os argumentos da moralidade humana, isso nos leva a concluir que há uma inteligência que é superior a tudo. Nós não temos tempo de fazer isso agora, mas quando você chegar no hotel hoje, Diana, procura lá na temporada A Procura da Verdade o tema da existência de Deus. É o primeiro tema da temporada. Inclusive dessa revista que eu estou oferecendo para o povo, é o primeiro capítulo. E lá eu falo de várias evidências da existência de Deus. Por que elas não estão na Bíblia? Porque a Bíblia pressupõe que Deus existe. Não se preocupa em explicar a existência de Deus. Depois, muitas pessoas com essa indagação que você teve que vieram para essas evidências e foram mostrando. Agora eu vou te dizer uma coisa. Essas evidências são tão fortes que muitos ateus foram convencidos por elas e se tornaram cristãos. Se tornaram teístas, né? Deixa a Juliana falar e depois você fala, tá bom? Vai lá, Juliana. Bom, se quiser também ainda, se estiver passado já, você fica à vontade, mas se quiser falar, pode falar. na verdade, é bem interessante, porque em Hebreus 11:3, repetindo, fala, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ok. E em Gênesis nós vemos Deus agindo de forma a ilustrar como foi feita as coisas, como, por exemplo, como ele fez a separação das terras, como ele fez o homem, mas a criação do princípio, ele simplesmente diz,
criou Deus o céu, No princípio criou Deus os céus e a terra. como se fosse um estalar de dedos, como Do se nada. não houvesse realmente uma criação de um universo, como a teoria do Big Bang. Aham. Então, eu levantei no nosso intervalo a questão, o Big Bang, como Deus está falando em Hebreus aqui, que foi feito do invisível. O Big Bang, ele é uma teoria que pode se cair por terra? Veja, o Big Bang, do jeito que os evolucionistas falam, ele não combina com a Bíblia. Por quê? Porque foi uma coisa aleatória. Os evolucionistas dizem que as energias do universo se uniram e eles explodiram formando tudo, né? Então, de uma explosão se organizou tudo. É até estranho de você pensar nisso, né? Então, do jeito que os evolucionistas falam, não dá para combinar com a Bíblia. Mas alguns cientistas criacionistas podem dizer que houve um momento do início de tudo que pode ser comparado ao Big Bang, né? Mas que é quando Deus cria a partir da sua palavra. Agora, sobre a matéria-prima, Deus não precisou de matéria-prima para criar o universo, ele precisou da sua palavra. A gente chama isso de criação ex nihilo, uma expressão em latim, para dizer do nada. E o próprio verbo aí, no princípio, criou Deus, é o verbo hebraico bará. E o verbo hebraico bará significa criar a partir do nada. Então, Deus não precisou de matéria-prima para criar tudo, porque a palavra dele é suficiente. Daniela, por favor. Pastor, como tem crianças também assistindo em casa com seus pais... Está pensando já nos seus filhos, né, assistindo? Isso aí, eu sei que meu filho Saulo, ele está assistindo também. Aí eu vou fazer uma pergunta assim, que ele me faz muito. Satanás, a queda dele foi antes ou depois da criação? E os dinossauros, foi mesmo mortos quando ele caiu? Então, muito bem. A queda de Satanás, tudo indica que Satanás foi expulso do céu antes da criação da terra e depois ele vem para a terra. Porque o texto bíblico nos dá a entender duas coisas, né? Quando você lê Apocalipse capítulo 12, diz que ele foi expulso e lançado para a terra. Então, esse texto nos indica que a terra já estava criada. Mas pode ser que ele tenha sido expulso, tenha procurado outros mundos não caídos e depois tenha vindo para cá. Então, não é uma coisa que tem uma definição pontual. Há uma possibilidade de você dizer foi antes, foi depois, mas quando a gente lê Apocalipse capítulo 12, é melhor a gente ficar com o que a Bíblia diz. Parece que a terra já estava criada quando ele foi expulso. E sobre os dinossauros, né? Essa é uma pergunta que sempre vem, meu filho gosta muito de dinossauros também. Os dinossauros foram criados por Deus, né? A Bíblia fala de grandes animais. O nome dinossauro só vem no século XIX, né? Mas grandes animais, e eles foram mortos com o dilúvio. Não com a queda de Satanás, mas com o dilúvio, né? Por isso que você tem fósseis de dinossauros que foram preservados quase que perfeitamente. Por quê? Porque foi um soterramento rápido, né? Não foi um meteoro que caiu e destruiu tudo, porque isso teria destruído os fósseis, mas foi um soterramento rápido, então foi destruído com o dilúvio. Evelyn, depois Diana. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é, falando da queda de Satanás, talvez as trevas que estavam na Terra não poderia ser, talvez, as trevas de Satanás? Não, nesse caso aí as trevas eram as trevas de não existir nada, né? Não existia luz, não existia nada, só aquela massa que era o planeta antes dele ser criado, como diz a Semana da Criação. E falando dos dinossauros, por que eles também não foram para a arca, então, se eles já tinham sido criados por Deus? Então, o que a gente entende? Não existe revelação para isso, né? Mas o que a gente entende? Depois do pecado, os animais passaram a ser selvagens, alguns deles. E animais selvagens do tamanho dos dinossauros seriam um problema para conviver com seres humanos. Então a gente entende que na sua sabedoria, Deus resolveu destruir animais que não conseguiriam conviver na Terra com seres humanos. Eu sempre fico imaginando, e agora é só imaginação minha, o Tiranossauro Rex convivendo com a gente aqui, né? Seria complicado. Então, é uma dedução só, é uma dedução, tá bom? Diana, você tem uma pergunta, sei que você também tem, você tem pergunta e a gente tem um conteúdo que eu preciso apresentar para vocês. Então vamos rapidinho, mas pode fazer, Diana. Pastor, aqui em Gênesis diz assim, né? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando ele fala façamos o homem, Deus ele é homem ou ele é mulher?
Então, Deus se apresenta como homem, né? Inclusive, os artigos usados para Deus é sempre no masculino. Então, Deus... Agora, a semelhança de Deus não é só física. A semelhança de Deus é, por exemplo, capacidade criativa. Tudo isso tem a ver com Deus, ok? Acho que vai ter que ficar para depois a pergunta de vocês. E eu quero, gente, fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz. Eu quero passar o conteúdo que eu tenho que passar em 50 minutos em 3 minutos. Mas eu preciso falar isso aqui para vocês, ó. Existem verdades bíblicas que são perdidas se Gênesis não for literal. E eu quero passar por elas aqui, ó. Por exemplo, a verdade da criação é perdida. A verdade do sábado é perdido se Gênesis não for literal. A verdade da família heterossexual e monogâmica, porque a base está em Gênesis. Ou seja, se Gênesis não for literal, a gente não tem como defender essas coisas aqui. Nós não conseguimos defender o sexo apenas após o casamento, porque a base está em Gênesis. Nós não conseguimos defender o estado do homem na morte, porque a forma como o homem foi criado está aqui em Gênesis. Nós não conseguimos defender a trindade e o monoteísmo, porque a base está em Gênesis capítulo 1. Nós não conseguimos defender que houve um pecado original. Se não houve um pecado original, se Gênesis não for literal, nós não conseguimos defender o plano da redenção. E se não houve plano da redenção, a morte de Jesus é uma grande mentira. E, finalmente, se não houve morte de Jesus, não tem por que haver volta de Jesus. Eu queria ter tido mais tempo para a gente discutir cada um desses pontos, mas o resumo é o seguinte: as doutrinas fundamentais do cristianismo, como o estado do homem na morte, o pecado, a redenção, a morte de Jesus, todas elas têm a sua base em Gênesis. Se Gênesis não for literal, nós não conseguimos sustentar o cristianismo. Ou seja, Jesus morreu pelo quê, se não houve o pecado em Gênesis? Como é que eu vou dizer que Deus criou Adão e Eva, um homem para uma mulher, se Adão e Eva não foram literais? Como é que eu vou dizer que quando uma pessoa morre, o que volta para Deus é o fôlego de vida, se não houve um fôlego de vida soprado lá em Gênesis? Você consegue entender o que eu estou dizendo? Só pode haver cristianismo se houver criação. A criação é base para você entender praticamente todas as doutrinas cristãs. Porque pense comigo, por que a nova terra seria literal se a terra do Gênesis não for literal? Por que a árvore da vida em Apocalipse seria literal se a árvore da vida em Gênesis não é literal? Por que o pecado que matou Jesus na cruz é literal, se o pecado de Adão e Eva não for literal? Você entende isso? Para a gente ter cristianismo, a gente precisa ter Gênesis como literal. Por isso eu convido você a crer nessa doutrina bíblica da criação. Embora a gente não consiga entender tudo, porque Deus é muito maior do que nós, mas Ele deixou revelações suficientes para que a gente tenha convicção de que Ele é o nosso Criador. Converse com Deus sobre isso enquanto você ouve essa música. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, Big Bang pra disfarçar. Pode
Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz com seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Há coisas que são realmente complicadas de se entender, mas a gente não precisa entender tudo, a gente só precisa entender o que Deus revelou. E Deus revelou que Ele nos criou, e como Criador, Ele nos ama. E a criação é uma realidade. Sabe por quê? Porque Jesus confirmou a criação nas suas palavras. Paulo, João confirmaram a criação nos seus escritos. E eles não podem mentir. E eu quero que você também creia na criação de Deus.
nesse Deus que criou tudo, que um dia vai recriar tudo para a glória dele e vai te dar de volta um mundo perfeito. Eu quero orar com você para que a gente possa, de alguma forma, abrir o nosso coração para essa mensagem que é tão confortadora. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por ter nos criado. Nós entregamos a nossa vida a Ti, o nosso Criador, para que o Senhor possa fazer em nossa vida aquilo que é a Tua vontade. Deus, ajuda-nos para que possamos ter fé suficiente para colocarmos a nossa vida em Tuas mãos. Eu te peço tudo isso, Senhor, não porque a gente tenha mérito, mas em nome de Jesus. Amém.